Hoje, eu quero organizar um tema que costuma gerar muita confusão dentro das empresas, que é o prolabore e a distribuição de lucro e as altas rendas. Eu quero fazer isso de um jeito simples, sem perder a base técnica. Por quê? No dia de hoje, muita gente trata como se fosse a mesma coisa. Dinheiro que saiu da empresa para o sócio, só que a legislação não enxerga assim. E quando essa diferença não é respeitada, o problema deixa de ser contábil e passa a ser tributário. Então, nosso foco aqui é trazer clareza, é mostrar que o que remunera trabalho, o que remunera o lucro, o que pode virar risco quando a sua empresa age no improviso. O problema começa quando o sócio mistura três coisas que precisam ficar separadas: trabalho, lucro e caixa. Porque uma coisa é o sócio receber pelo trabalho que ele presta na empresa, e outra coisa é ele receber pelo lucro que a empresa gerou. E uma coisa completamente diferente é simplesmente usar o dinheiro da empresa que está no caixa como se fosse dele. E aqui está o erro mais comum: achar que porque entrou dinheiro na empresa, entrou no próprio bolso. E não é comum, isso não está certo. A contabilidade existe justamente para mostrar o que entrou, o que saiu, o que foi custo, o que foi despesa e o que realmente sobrou, que é chamado de lucro. Você precisa fazer três perguntas essenciais. Primeiro, o contrato social prevê essa remuneração ou a forma da retirada? Segundo, existe uma deliberação, né, numa ata, existe uma formalização adequada quando a gente está falando de lucros? E terceiro, a documentação é coerente? Está batendo o valor que você está retirando com o valor que está nessa deliberação, ou no contrato social, ou na folha de pagamento, na contabilidade, nos recibos? Está tudo coerente, esses documentos todos que você tem na empresa? Essas três perguntas parecem simples, mas elas podem evitar grande parte dos problemas que chegam aqui para a gente no escritório de contabilidade. E não basta só fazer, tem que fazer certo. Tem que conseguir provar também que fez certo. Vamos concentrar a nossa atenção agora sobre o que é prolabore. Prolabore é a remuneração pelo trabalho do sócio. Aqui começa a grande diferença na nossa conversa. Prolabore é a remuneração paga ao sócio pelo trabalho que ele exerce na empresa. Então, se esse sócio administra, lidera, vende, atende clientes, executa atividades técnicas, ele responde pela empresa, ele responde pela operação, nós estamos falando de trabalho. E trabalho, nesse contexto, não é lucro, é remuneração. E esse ponto é muito importante, porque muitos empresários olham para o prolabore como se fosse uma retirada qualquer. E não é, ela tem uma natureza própria. Ela existe para remunerar um trabalho que o sócio executou na empresa, e não o cartão investido por ela. E quem tem direito a esse prolabore? Então, eu vou explicando de uma forma bem básica. Quem tem direito não é porque a pessoa tem um nome no cargo, é porque ela atua como um sócio administrador. Então, ele é o sócio gerente, ele é um sócio administrativo, ele é o sócio técnico, ele é o sócio operacional, ele efetivamente trabalha na empresa. Então, esse tema do Prolabore precisa ser analisado para esse tipo de comportamento. Ou seja, o critério não é só o que está no papel. Então, você pode ter na sociedade apenas a figura de um sócio exercendo a administração, mas no dia a dia você tem mais de um sócio atuando na empresa. Então, você pode fazer a remuneração do prolabore para todos esses sócios que estão atuando na empresa. E se o trabalho prestado à empresa, se há um trabalho, por quê? Se há um trabalho prestado à empresa, existe um forte indicativo da remuneração desse trabalho. Então, aqui entra um ponto importante que costuma gerar muita dúvida. O prolabore não é automático por si só. Para fins previdenciários, ele depende de previsão no contrato social. Então, a sociedade pode prever se o administrador vai ter direito ou não a essa retirada e em quais condições. Mas eu faço um alerta muito importante aqui. Não significa que a empresa pode simplesmente deixar de tratar a remuneração corretamente e chamar tudo de lucro. Porque se o sócio trabalha e recebe valores, a realidade econômica continua existindo. E quando a forma escolhida não acompanha essa realidade, o risco aparece. E o principal risco de não pagar prolabore aos sócios que trabalham na empresa é a autuação fiscal pela Receita Federal, que pode reclassificar a distribuição de lucro como remuneração de trabalho, gerando cobranças retroativas de INSS, de imposto de renda. A legislação previdenciária considera que o sócio que atua na gestão deve, sim, receber prolabore. Então, quais são as tributações incidem sobre um prolabore? Nós temos o INSS, que é descontado 11% sobre o valor do recibo,
E quando a empresa paga para o labore sócio, ela também tem que olhar, além da incidência previdenciária, ela também precisa olhar o imposto de renda conforme a tabela vigente. Outro ponto importante é que o FGTS ele não é automático. Por quê? O sócio, em regra, não é empregado. Ele é um contribuinte individual. Então, não faz sentido ele pagar FGTS para o sócio porque o dinheiro fica preso na conta do governo. É uma conta meio burra. Quando uma pessoa é CLT, a empresa é obrigada a pagar FGTS. A obrigação não existe para sócio. Somente no caso quando os diretores, né, as pessoas que estão atuando como administradoras das empresas, não são empregados. Olha, não são empregados contratados. Nesse caso, existe uma relação de trabalho, nessa relação de trabalho é obrigatório o FGTS. Esse aqui é um recibo do Prolabore que os nossos clientes recebem. Então, traz aqui os dados da empresa que está fazendo o pagamento e na descrição, você observa que em vez de estar escrito salário, remuneração de salário, está escrito Prolabore. E aqui, ó, o dedo aqui, aqui tem uma setinha aqui embaixo que diz assim, valor líquido. Esse é o valor que, de fato, vai ser pago pela empresa para você, né, o valor que vai ser transferido ali na conta corrente, porque sobre esse recibo a gente teve um desconto do INSS que a empresa vai descontar do seu prolabore e recolher para o governo. Bom, e aí tem mais uma situação que acontece que, se o sócio tem mais de uma participação, né, em outras empresas, ele vai ter retirada prolabore dessas empresas que têm participação. É necessário que uma empresa informe para outra essas sociedades para que não ocorra retenção de INSS acima do teto da Previdência daquele ano, porque é um valor que não vai contar com a sua aposentadoria. Então, existe essa ligação dos sócios com as demais empresas para que, para o INSS, só seja limitado o seu recolhimento no teto estabelecido pelo governo. Agora, nós temos que tratar sobre distribuição de lucro. Então, o que é distribuição de lucro? Ela é o seguinte, ela é um retorno do resultado da empresa para o sócio. Então, ela não é remuneração de trabalho. Ela remunera o resultado positivo empresarial. Então, o Prolabore remunera o trabalho do sócio. O lucro remunera o investimento que o sócio fez em empresa. Então, lembra lá quando você entrou na sociedade, que você fez um aporte de capital? Aquele foi um investimento que você fez na empresa. Toda vez que a empresa apura um resultado positivo, ou seja, lucro, ela vai te devolver um percentual sobre aquele aporte que você fez inicialmente. Se você for o único sócio, 100% do lucro apurado é direito seu. Se você tem mais pessoas na sociedade, então vai haver uma partição daquele lucro entre todo mundo. Vai haver uma decisão sobre investimento desse lucro, né, sobre alguma retenção para a operação da empresa. Mas, ou seja, aquele valor que a empresa apurou como resultado positivo, ele pertence ao sócio. Como é que funciona essa apuração de lucro? Então, o lucro não é o que entrou na conta da empresa, o lucro é o que sobrou na conta da empresa. Então, para você saber quanto realmente a empresa lucrou, a gente precisa primeiro olhar a receita. Dessa receita, a gente precisa tirar os impostos que a empresa pagou. A gente também precisa olhar os custos que a empresa teve para apurar aquela receita e olhar as despesas. Então, por isso que a contabilidade é importante, porque ela vai transformar esse movimento financeiro num resultado apurado. Sem essa apuração, o resultado pode até, o empresário, né, pode até achar que teve lucro, mas ele não vai conseguir provar tecnicamente. Então, a contabilidade vai organizar isso tudo e te entregar um documento que demonstra ali. Você recebe tanto de receita, tanto de despesa e sobrou tanto de lucro. Aqui eu trouxe um modelo de como acontece, né, essa apuração dentro da contabilidade. Então, a gente tem aqui no nosso exemplo uma receita. Opa, andou aqui o slide, volta. A gente tem aqui na nossa apuração uma receita de 20 mil, nós temos desconto do Simples Nacional, que é o Instituto sobre a renda. Nós tivemos descontos aqui de algumas despesas e nós tivemos aqui também um resultado financeiro, ou seja, multas que você paga, juros que você paga de monte em prazo, ou resultado de aplicação financeira, que o dinheiro investido rendeu ali um valor sobre capital, isso também vai entrar na apuração de resultado da empresa, que a gente chama de DRE, demonstração do resultado do exercício. E aí, depois que a gente faz essa conta, a gente chega a um lucro. Então, aqui no nosso exemplo, a sociedade teve, num período X, um lucro de 12.699. Esse lucro vai ser deliberado. Então, os sócios vão entrar no consenso e distribuir esse lucro entre eles, conforme a participação societária,
conforme o desempenho de cada um, isso tudo tem que estar lá no contrato social, informando como que o lucro vai ser dividido. Se for empresa de um sócio só, né, uma sociedade unipessoal, então o sócio pode decidir que esse lucro é integralmente dele, né, sem precisar dividir com outra pessoa. E aí vem o pulo do gato. Não é porque a empresa tem aquela despesa que você pode usar o cartão da empresa indiscriminadamente e sair por aí gastando. Se você usa o cartão da empresa para gastar com coisas pessoais, com gastos pessoais no cartão da empresa, você atingiu aí uma regra, a regra máxima da contabilidade, que é o princípio da identidade. Uma coisa é você ter direito a receber os 12 mil. Outra coisa é você usar o cartão da empresa para gastar aqueles 12 mil. Você tem direito àquele lucro, você vai tirar da conta da empresa e levar para a sua conta pessoal. Você está gastando esse dinheiro com o cartão da empresa, cadastrou o cartão lá no aplicativo do iFood, levou para passear no shopping, você está constituindo despesas da empresa. Então, deixou de ser lucro. Toda vez que você entra com uma despesa na conta da empresa, você está reduzindo o seu lucro. Então, você não está gastando um direito, você está reduzindo o seu direito, confundindo o patrimônio, que aquela despesa não é da empresa, não tem nada a ver com a atividade da empresa, e está sumindo o lucro. A conta começa a ficar confusa, vira um balai de gato, né? uma confusão. E a contabilidade, depois, para botar isso em ordem, se você tiver sorte da contabilidade conseguir corrigir isso antes da Receita Federal, você não tem que tomar cuidado para não fazer de novo. Mas se a Receita Federal chegar em você primeiro, não há reparação retroativa. Se você recebe um ofício dizendo que você vai ser fiscalizado pela Receita Federal, não tem mais como corrigir isso. Vai ficar do jeito que está e você vai lá sofrer as sanções, né, que forem cabíveis no seu caso. E aí, a gente tem, assim, vou trouxe aqui 4 situações que podem acontecer para você. Primeiro, se você gastou despesas pessoais no cartão da empresa, você não considerou a separação entre pessoa física e pessoa jurídica, nem a Receita Federal vai considerar. Você descaracterizou a personalidade da empresa, constituiu despesa dela que não tem nada a ver com a atividade que está lá no cartão do CNPJ. E aí, a Receita Federal vai fazer o quê? Vai chamar isso de distribuição disfarçada de lucro e vai autuar com imposto de renda com aquilo ali, mais uma autuação fiscal por você estar mascarando distribuição de lucro. Então, é muito, muito, muito complicado. Não faça isso, não tome isso por prática. O máximo que você conseguir ir se organizando, hoje estou desorganizado, eu não sei o que é de quem, começa a colocar isso na sua rotina. Vá separando paulatinamente, que quando você perceber, a sua empresa tem um movimento, você, pessoa física, tem um outro movimento, e as duas contas não se misturam, não se veem, não se falam. Outra questão também, assim, que é o impacto da gestão financeira. Você está levando despesa para dentro da empresa que não é sua empresa, você está gerando ali um prejuízo, um resultado de lucro menor, que não é verdade. Pode ser que a sua operação tenha um lucro muito maior, seja muito mais rentável, mas ela está inflada de despesas que não são dela. Então, aquele resultado que você está vendo ali não é real. E o contrário também existe. Você, às vezes, do dia a dia, para ficar mais fácil para você, você não leva para dentro da empresa as despesas que são dela. E aí, aquele resultado ali parece ser um lucro, né, interessante. Olha, minha operação é super rentável, mas na verdade não é, porque você não está demonstrando dentro da empresa as despesas que são dela. Você está pagando as suas despesas na pessoa física, quando que essas despesas fazem parte da operação. Então, isso pode estar impactando na sua precificação. Você acha que tem lucro, você acha que essa empresa é super rentável, não é verdade. Porque você não está mostrando de verdade quanto que você gasta para gerar aquela renda, perfeito? E você, com isso, quando você tem esse resultado que não é real, você pode estar perdendo credibilidade. Você podia estar com um lucro muito mais interessante, um lucro maior nas suas declarações, aumentando o crédito, aumentando o estoque, e aí você tem esse prejuízo porque os bancos não estão enxergando aquele resultado que deveria estar acontecendo. Então, como eu expliquei antes sobre a distribuição disfarçada de lucro, ela tem outras formas de acontecer na sua empresa. Ela pode ser porque você está vendendo com um preço abaixo do mercado para você mesmo. Então, às vezes, você tem ali um carro, e aí, se você fosse vender esse carro no mercado, você ia receber 100 mil, aí você resolve vender para a sua pessoa física por 80 mil. Pode ser distribuição de lucro, você está ganhando, continua em cima disso.
Você também tem uma compra acima do preço. Então, se você estivesse comprando no mercado normal, você está pagando um valor X, aí você resolveu vender você para ela por um valor muito menor. Você também tem a situação de aluguel aqui no mercado. Então, existem muitas situações que o empresário faz o aluguel, aluga o espaço para a empresa operar e ele, né, superfatura esse aluguel. E também quando existe ali um vício no negócio de favorecimento entre as pessoas ligadas. Então, tudo isso também entra no conceito de distribuição disfarçada de lucro. Isso tudo traz risco para o seu negócio, porque está sujeito a uma autuação fiscal. Bom, existe também a questão da antecipação de lucro. A gente ouve muito falar assim, poxa, posso estar antecipando no lucro? Você pode antecipar lucro desde que tenha lucro. Para haver lucro, tem que primeiro haver uma apuração desse lucro. Então, você não pode supor que a empresa vai ter um lucro de X e tirar aquele valor de X. Você tem que provar que a empresa de fato tem aquele lucro. Então, aqui na Contábil, a gente tem por praxe colocar nos contratos sociais das empresas que a gente acredita a previsão da apuração de lucro em prazos menores de um ano. Então, fica lá no contrato uma cláusula dizendo que existe o fechamento anual, que o sócio o administrador tem que prestar conta para a sociedade, e existe também ali um parágrafo que a sociedade pode fazer a apuração de lucro em qualquer momento e distribuir esse resultado. Porque aí você consegue provar que houve uma retirada naquele mês, porque a sociedade tinha de fato aquele lucro apurado. Você não fica exposto, porque você pode estar com uma situação de vou tirar vamos pegar nosso exemplo ali, vou tirar 12 mil da conta da empresa, porque esse mês eu vou ter 12 mil. Acontece uma coisa no meio do caminho, aqueles 12 mil viram 5 mil. E aí, como é que você vai provar que aquilo era antecipação de lucro? Vai virar prolabore? Você vai ficar exposto, entendeu? Então, você precisa ter, primeiro, um resultado apurado na empresa, você precisa ter uma documentação que dê lastro para esse lucro. Então, essa documentação são os relatórios contábeis para isso. E você não pode fazer retirada sem comprovação desse lucro, porque você fica exposto. Você não tem o porquê. Por que você tirou 12 mil? Ah, porque ontem, quando eu fiz a conta, eu podia tirar 12 mil. Eu sabia que ia chegar essa despesa aqui, eu esqueci de pagar essa despesa e agora meus 12 mil virou. E aqui eu trago um resumo do que nós apontamos aqui, do que é lucro e do que é prolabore. Então, nós temos que lucro é prolabore. Prolabore é a remuneração de trabalho. O lucro ele é o retorno do capital. O INSS ele vai incidir sobre o prolabore, mas ele não incide sobre o lucro. O imposto de renda ele vai incidir sobre o prolabore quando for maior que 5 mil. E o lucro ele vai ter retenção de 10% no mês se for maior de 50 mil. E eu já vou explicar melhor o que é essa retenção de 10% aqui. A formalização do prolabore, ela acontece no contrato de trabalho, ela acontece no contrato social, ela acontece através de deliberações de sócios. E o lucro, a formalização do pagamento dele acontece sob a deliberação do sócio, né? Quando a gente está falando de uma sociedade que tem mais de um sócio. A documentação que comprova o pagamento do prolabore é a folha de pagamento. E já o lucro, ele é a DRE, mais a ata de deliberação quando a sociedade tem mais de um sócio. E aí, a gente entra num tópico chamado altas rendas. Quando uma pessoa jurídica paga para uma pessoa física uma remuneração de distribuição de lucro acima de 50 mil no mês, obrigatoriamente vai ter isenção de 10%. Então, vai acontecer quando uma pessoa jurídica está pagando uma pessoa física. A sociedade teve um lucro de 50 mil, mas distribuiu para dois sócios. Cada sócio recebeu 25 mil. Não vai ter isenção de 10%, porque o valor de cada sócio foi 25 mil. Ou a sociedade teve um lucro de 50 mil, mas o sócio não vai fazer retirada de 10, de 40 mil, e os outros 10 ele vai reinvestir na empresa. Então, nesse caso, a distribuição que ele recebeu de fato é menor que 50 mil, também não vai ter isenção de 10%, perfeito? E aí, um terceiro exemplo que a gente pode citar também é uma pessoa que tem sociedade, né, em várias empresas, de cada uma dessas empresas ele recebeu 40 mil. Então, como cada valor que ele recebeu de PJs diferentes é menor que 50 mil, ele também não vai ter a retenção de 10%. Então, essa aqui é a regra que vai acontecer todo mês. A gente também tem a regra anual, que aí ela não tem nada a ver com esses 50 mil. Na regra anual, a gente tem três situações.
Se o valor que você recebeu de uma ou mais PJ, de distribuição de lucro, de prolabore, outras rendas que você tenha, se somado isso tudo que você recebeu no ano, for menor que 600 mil, então você está aí dentro dessa tributação aí mínima anual chamada altas rendas. Se você ficou entre 600 e 1.200.000, você vai pagar uma alíquota progressiva. Não vai começar de 0,1 e vai chegar até 10%. E aí, quem tem esse somatório acima de 1.200.000, aí já vai estar na alíquota máxima, que é 10% sobre a renda. Ok? Então, aqui, a gente não vai olhar o pagamento do mês, a gente vai olhar o impacto do ano inteiro. Então, pode ser que no mês você não teve essa retenção de 10%, porque foi pingadinho de várias PJs, pingadinho de várias fontes diferentes, de vários nomes diferentes. Mas no somatório anual, lá na sua declaração de imposto de renda, a gente tem que ver se você vai estar enquadrado em 600, até 600 mil, entre 600 e 1.200.000, ou se já passou de 1.200.000. Então, aqui eu trouxe um exemplo de como é que isso tudo vai se concentrar no funil para definir a sua tributação anual de altas rendas. Posso focar para vocês que existem duas situações diferentes? Uma coisa é a remuneração mensal, a retenção mensal, quando o lucro passar de 50 mil de uma mesma PJ para um mesmo CPF, e a tributação anual, que vai somar tudo que você recebeu de nomes diferentes e que vai enquadrar lá conforme a lei 1.270, e você vai pagar a alíquota sobre aquele valor ou não. Então, a gente precisa o quê? Estruturar a sua empresa. O próximo passo não é decorar a legislação, nem ficar com medo, não posso receber mais de 50 mil, não é isso. A gente tem que revisar como é que está a sua contabilidade de acordo com a realidade da sua empresa. Primeiro, o contrato social está alinhado com o que está acontecendo de verdade? Existe a previsão do pagamento do Prolabore? Existe a previsão do pagamento da distribuição de lucro? Essa distribuição de lucro prevê que você faça retiradas mensais? Ou ela está dizendo lá que a retirada é anual? A retirada anual, ela tem que ser anual, você tem que seguir o que está no seu contrato social. Ou você tem que fazer uma adaptação do seu contrato social. A contabilidade consegue provar o seu lucro? Eu fui lá com minha conta de risco e tirei um valor naquele mês X porque eu estava precisando daquele dinheiro. Se a gente apurar um lucro naquela data X que você tirou o valor, a empresa vai ter realmente aquele resultado? Ou foi tudo vozes da sua cabeça? Existe a separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica? Você tem esse cuidado de não pagar as despesas pessoais no cartão da empresa e nem pagar as despesas da empresa na sua conta pessoal, né? Cada um no seu quadrado. A pessoa jurídica é uma coisa, a pessoa física é outra coisa. E a pessoa física, ela está sendo somada, está usando os recursos da empresa para manter um status pessoal, para manter uma condição de vida, usufruindo dos bens, do patrimônio que são da empresa? Então, essas perguntas, elas precisam entrar na sua rotina. Porque a empresa precisa deixar de agir por impulso para poder crescer mais, com inteligência e com segurança. Então, vou deixar aqui um checklist para você fazer. Chegar mais para cá para fazer tudo. Vou deixar um checklist seguro para você fazer dar certo. Primeiro, revisar seu contrato pessoal e já fazer a atualização. Fazer a deliberação de ata quando for necessário. Então, se você tem mais de um sócio na sociedade, você precisa fazer a deliberação, estabelecendo quanto cada um vai receber e data que está recebendo, que é realmente advindo da apuração de resultado. Você precisa ter a folha de pagamento quando houver prolabore. Então, você não pode tirar o valor da conta da empresa e chamar isso de prolabore em offline. Tem que haver uma documentação comprovando que aquilo é um prolabore, informar isso para a Receita Federal. Ter uma contabilidade organizada. Gente, eu sei que o contador é um enjoado, a gente fica cobrando documentos, fica pedindo, mas é porque a gente tem essa preocupação de que você só pague realmente o que é devido. O mínimo de imposto possível dentro da lei. Nenhum centavo a mais. Mas para isso a gente precisa receber o quê? A documentação da sua empresa. Então, não minta para o contador, manda tudo direitinho, a gente vai descobrir junto, a gente vai organizando, passar um plano para você se organizar, para você crescer com segurança. E, principalmente, quando chegar lá na sua declaração de imposto de renda, você vai ter ali tudo redondinho, uma coerência realmente do que aconteceu, aquilo que você tem recebido de documento, bate com a sua declaração, bate com a sua movimentação financeira, com aquele PIX que você fez durante o ano, tem um documento contábil que comprova aquilo que fez. A gente sempre fala isso para os nossos clientes, e eu vou deixar aqui para vocês.
ter com segurança é melhor que você ter no improviso. Então, se estrutura, vai te dar um trabalhinho agora, mas eu te garanto, o resultado vai ser muito melhor. E não é só no papel, não, gente. A gente precisa também orientar vocês e garantir que vocês estão entendendo a orientação, traduzir a complexidade tributária que a gente tem no Brasil, uma complexidade muito grande, às vezes é complexo até para a gente mesmo. A gente precisa ter certeza que você está entendendo, te ajudar a tomar decisões com clareza e com menos risco. Siga o nosso canal e receba mais dicas sobre como transformar a sua contabilidade numa operação clara e eficiente.